Ó, então em 718 nós temos o Pelágio, líder dos visigodos, inicia a reconquista dos territórios perdidos, Justamente. reunindo montanheses refugiados. Em 1031, as três religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, coexistem no mesmo território. Os Justamente. judeus atuam como intermediários nas tréguas entre castelhanos e mouros. Justamente isso aí. Olha só, os judeus tendo um papel importante. E até aqui, né, não há uma perseguição. Em 1080, com a expansão de Aragão e Castela, surge o sentimento de criar uma nação unida pela religião cristã. Iniciam-se injúrias e ataques aos judeus, forçando conversões. Então, rapidamente, né, depois de um período, um relativo período de coexistência pacífica, os judeus criando, os judeus ocupando um papel até de mediação, Sim. né? Diplomático, né? Papel diplomático, aí começa-se um vislumbre de um Estado sem judeus. Isso. Semelhante ao que aconteceu na Alemanha nazista. Isso. Né? Só que veja só, vale uma informação importante, que os visigodos, eles vão ser, né? Esse Pelágio, ele é o último dos visigodos, não é nenhum rei, ele é alguém que era um líder. Não é um líder. Então, ele vai se misturar com todo mundo para fazer, ao decorrer do tempo, o reino de Castela e o reino de Aragão e Navarra. Entendeu? E o que acontece? Só que lembremos nós que os visigodos, eles já não gostavam dos judeus. Você entende? Os judeus eles já eram destratados pelos visigodos. Isso é importante. Entendeu? Sobre isso, nós temos um outro mapa que mostra a evolução dessa tomada de terra, né? Dos cristãos, dos ditos cristãos. A gente, nesse mapa ali esse período que nós vamos falar, ele ocorre do ano 1080 a 1492, perfeito? E aí eu selecionei e deixei esse mapa justamente por isso, que veja, no mapa, você que está em casa vai ver aí que em 1150 o mapa era esse. Nós já temos uma redução do Califado de Córdoba, mas ainda o Império dos Árabes, ele é um império grande, né, Shimon? E veja, nós já temos a formação de Aragão, em cima o reino dos francos, o Império de Navarra, Leão e Castela, só que agora aparece a separação do Conde Portucalense, que vai fundar uma nova nação que a gente conhece mais na frente depois como Portugal, né? Nesse período aí que os judeus, eles faziam essa mediação. Então, de 1080 a 1942... a Península Ibérica ela viveu uma mudança constante, né, de territórios, de domínios, justamente, até que a família Aragão e Castela definem mesmo, tomam em definitivo todo aquele território. O grande poderoso dessa história era o rei de Aragão, né? Ele conseguiu dispersar tudo, ele conseguiu chegar até Atenas, né? A gente não vai entrar muito nesse contexto, mas ele que era um cara muito estratégico, o Fernando de Aragão. Entendeu, Shimon? O Fernando de Aragão era um cara muito estratégico, um rei muito estratégico. O Dom Manuel também, a gente vai ver na frente, mas o Dom Manuel ele tinha judeus de estimação, né? Ele já não queria confusão. Ele tinha judeus na corte que financiavam, inclusive, as suas expedições. Então, ele não queria tal briga com eles, né? Então, professor, ó, de 1080 a 1492, uma guerra violenta se instaura ali na Península Ibérica, né? Justamente. Contra os mouros, contra esses árabes que ali estavam, e os judeus já nunca deixaram de ser mal vistos, mas no meio dos árabes tinha uma boa relação, tinha um espaço, mas para os novos donos dos territórios, não, né? Vislumbrava-se justamente ali em um estado sem judeus. Isso, mas em 1031, com o avanço dessas guerras ali, como eu disse, os visigodos eles não gostavam dos judeus, e ali eles já tinham se transformado junto com outros, miscigenado. Em 1031 a gente já pode dizer que já aconteciam situações, porque o censo espanhol, vamos dizer assim, para que o nosso telespectador entenda, era de uma nação livre pelo cristianismo. Então existia esse pensamento. De uma pureza religiosa. De uma pureza religiosa, muito obrigado. Uma pureza religiosa. Então nós só vamos ser livres se não a partir do momento que esses judeus estiverem fora daqui. E aconteceu antes também, teve uma inquisição antes desse período,
que era justamente contra os hereges, né? Que não eram da igreja, né? Que se você não fizesse parte da igreja, não se convertesse, você era também queimado nas fogueiras. Então, antes dessa Inquisição espanhola, que vai se instaurar ainda, existiram outras naquele território alemão, na Itália, isso. Mais ali pro. Mas assim, na verdade a gente tem homens que queriam se fazer reis, então eles precisavam do apoio do papado, né? Então isso que ocorreu. Então então, Shimon, eu te prometo, você é rei, é um exemplo. Você é rei, você é o papa, eu prometo a você que vou criar uma grande nação cristã. E aí eu vou usar os meus meios, porque veja, só para a gente fazer essa ressalta para que fique claro, a Inquisição ela não perseguia judeus, a Inquisição perseguia hereges. Então, e nós vamos entender isso para que a gente não pense, não, mas o judeu ele era perseguido se ele tivesse, por exemplo, a gente vai já entrar nisso, mas já que a gente entrou, já vou falar. Se ele tivesse algum relato de judeu que está convencendo o cristão novo a voltar para o judaísmo, e tinha. Porque o que acontece? Lá antes do ano 1391, você vai ver uma situação, começam algumas perseguições. E ali, aí começam as conversões. O judeu converte ao cristianismo, né? E o que ocorre? Mas tinha cristão novo que voltava para casa dos seus parentes para festejar o Pêssar. Você entende? E aí, quando comprovado isso, aí o judeu ia ser perseguido. Então, o que acontece? Mas a gente diz aqui, mas a Inquisição perseguia judeus. Perseguia judeus porque o que acontece? Que aquele cristão novo, ele já está dizendo o nome, ele é cristão novo. No coração dele, ele ainda era judeu. Não havia uma conversão verdadeira. Quando você sai de uma família, que ela tem um conjunto de práticas diárias, desde a ablução de mão até o momento que você dorme, você vai rezar, né? Você não tem como fazer uma conversão assim, de forma rápida. Não existe esse tipo de coisa. Então começam as perseguições na Península Ibérica, os judeus já não tinham mais a proteção dos mouros, né? Já muda a realidade. Política do país. Sobremaneira no segundo mapa ali. Agora, o Islã não é mais a religião predominante, passa a ser o catolicismo, o cristianismo. Esse cristianismo bastante hostil, né? Porque o cristianismo, em determinados momentos, ele impõe o cristianismo aos povos, né? Ele é altamente proselitista e os judeus não aceitavam, né? Agora, devido às perseguições, muitos judeus começaram a se converter, mas isso ainda não era sistemático. Não era sistemático. Não, ele passa a ser sistemático com a instalação da Segunda Inquisição, né? A Inquisição conhecida como Inquisição Espanhola. A partir dali, sim, aí se torna sistemático e passa a existir o crime de judaísmo. Justamente. Né? Mas até esse período que nós estamos vivendo aqui, dessa mudança geográfica, política, os judeus conviviam e já começavam a ser olhados com maus olhos, como bem disse o professor Paulo. Eles, ora, guardavam o Shabat, tinham uma vida diferente, né? Não iam à igreja, não comiam carne de porco. A cultura judaica, ela se distingue, né, da cultura cristã, da cultura dos povos. E isso gerava... Fora que os reis também, esses reis, eles contraíram muitas dívidas com os judeus daquela época. Né? Os judeus, eles... uma parte desses judeus tinha um controle econômico. Controle econômico no sentido de emprestar dinheiro para financiar as próprias guerras. Né? Claro, desde o Império Árabe eles eram mercadores, né? Eles eram mercadores. Quando a gente chama mercadores, não é o cara que só negocia mercadoria, não. Que negocia dinheiro. Que negocia dinheiro. Entendeu? Eles emprestavam dinheiro para as campanhas de guerra e até quando nós chegamos em 1492, que Aragão e Castela tomam mesmo e estabelecem um novo império ali, eles deviam muito
para os judeus. Né? E outra coisa, veja, até o primeiro mapa ali... Opa, vamos voltar lá. Até o primeiro mapa, essas 3 religiões, os historiadores, eles falam que elas viviam até em paz, entendeu? Uhum. A partir do ano 1380, em média, começam as perseguições, né? E aí depois, quando a gente vai chegar ali no século XIV, no final do século XIV, depois de ter se perpetrado ali na Itália a peste negra, né? Ela chega no final do século XIV na Península Ibérica. No final do século XIV, iniciaram então as perseguições antissemitas de uma forma mais sistemática, né? E as comunidades judaicas que antes eram prósperas acabaram se tornando alvos da crescente hostilidade e violência, justamente pelo que nós falamos, né? Os judeus faziam parte da sociedade, eles não estavam aquém da sociedade. Eles faziam parte, eram comerciantes, eram detentores das dívidas, até dos reis. Bom, claro. Isso começa a olhar os judeus com maus olhos, né? E aí começam a surgir... um domínio social, né? Exato, começam a surgir as acusações infundadas, né? Os judeus eram frequentemente acusados de crimes absurdos, como envenenamento de poços durante as epidemias, sempre, né? E eram propagadas acusações como essas, né? A peste é culpa dos judeus. Isso, é justamente, né? Dentro eram propagadas pelos padres. Sempre aparecia um padre católico, né, meio doido da cabeça, que inventava essas histórias e dizia assim, olha, porque em 1391, começam as perseguições organizadas. Antes disso, apareciam o quê? Esses padres dizendo, olha, alguma epidemia que acontecia... culpa do judeu. Isso. Os judeus envenenaram a água. Entendeu? Não tá chovendo, é culpa do judeu. Choveu demais, é culpa Além dos judeus. cristãos que tinham os próprios pecados, porque existia isso e confessavam, alguns cristãos novos que até queriam seguir verdadeiramente nesse caminho do cristianismo. Existem relatos. E aí, não, mas eu não tô conseguindo, então mas a culpa é minha. Enfim, mas ainda assim, vale uma claridade dentro disso tudo. E essa aula continua, ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.